Aqui, o nome da tela dela é a criação de Deus. Então, quando eu tenho aqui, o que eu estou vendo é que um discurso veio de outro, ressignificado, e vai se ressignificando. E nós vamos fazendo isso. Nós vamos fazendo isso o tempo todo. Então, eu não posso dizer que eu tenho um discurso que é um sentido está ancorado e acabou. Aquela palavra é aquilo e acabou. Não dá. Né? Eu preciso ver como é que ele está circulando. E para poder fazer isso, Tiago, eu quero convidar vocês a falar não da imagem. A imagem que eu trouxe foi para a gente visualizar, mas eu quero falar para vocês de um signo, que é a palavra. Né? Eu não vou falar de todas as semioses, eu vou falar de um signo, que é a palavra. Tá? Então, por favor, Tiago, a palavra, então, ela é um signo. Né? Enquanto o signo linguístico, o signo surge no processo de interação social. Não é somente uma parte da realidade, mas ela reflete uma realidade e refrata uma realidade. Então, se ela faz a tela da Rossales, se ela me faz lembrar de Michelangelo, né? Se ela é um reflexo, ela também refrata, que ela refrata outras realidades, né? E aí traz uma série de reflexões. Por favor, Tiago. O signo linguístico faz a mesma coisa. O signo linguístico ele é um fenômeno do mundo exterior, tá? Por favor, Tiago, próximo, pode passar essa aí tudo. Né? O signo é uma realidade, na realidade do signo é totalmente objetivo e, portanto, passível de estudo metodologicamente unitário e objetivo. O que eu quero falar aqui não vai ser o tempo todo sobre as imagens, mas eu quero falar sobre esse signo linguístico. Não são todos os signos, mas é o signo linguístico. Como é que esse signo linguístico chega, né? Que é construído nesse processo de interação, como é que ele reflete e como é que ele refrata sentido. Se eu vi isso no quadro, como é que eu vejo? Né? Em outras situações. Então, o próximo, Tiago, por favor. Então, quando eu vou falar agora desse signo, dessa palavra, né? Dessa palavra, a ideia de palavra aqui não é no sentido de um sinal, mas é no sentido de um signo, porque ele é capaz de refletir e retratar realidades, e porque esses discursos, eles são sempre atravessados pela palavra do outro. É o que Bakhtin chama de discurso alheio ou discurso de outrem. Né? E o que é esse discurso alheio ou discurso de outrem? São as citações. Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, por exemplo, fica muito bem marcada a presença da citação. Então, eu tenho até normas, né? 3 linhas, mais de 3 linhas, eu faço um recuo, né? Menos de 3 linhas, incorpora no... Só um minuto. Desculpa, gente. Menos de 3 linhas, desculpa, eu me perdi. A história da citação, né? Quando eu tenho até mais de 3 linhas, o que eu vou fazer é fazer um recuo. Quando eu tenho menos de 3 linhas, eu vou incorporando no corpo do texto, né? Então, isso é bem marcado. Eu também posso fazer uma citação indireta, que aí também se chama a paráfrase, que eu não coloco textualmente tal qual foi dito por alguém, mas eu vou dizer o que o outro disse, mais ou menos com minhas palavras. Bom, nesse momento eu estou vendo que a minha fala ela é atravessada pelo discurso do outro. Né? Esse discurso alheio, ele vem para a minha fala. O que Bakhtin chega e diz, e ele vai fazer isso a partir da literatura, é dizer que você pode e deve problematizar o fenômeno da transmissão do discurso alheio, em uma perspectiva sociológica. A partir dos esquemas do discurso alheio, você vai vendo que existe uma polifonia, existem várias vozes falando na hora da construção de um texto. E você pode ouvir essas vozes. Tá? Então, como é que a gente olha para esse texto e começa a ver esse discurso de outrem dialogando com a palavra de quem está falando, a palavra de quem está escrevendo e esse outro que vem. E ele disse o seguinte, quando a gente pensa no discurso de outrem, no discurso alheio, eu tenho que pensar que é um discurso dentro do discurso. É um enunciado dentro do enunciado. Fiquei imaginando isso. Olha como é que é um discurso, eu tenho um discurso, que é o meu, e dentro dele eu coloco um outro. Eu tenho o meu enunciado e dentro dele eu coloco o outro.
E, ao mesmo tempo, é um discurso sobre o discurso, é um enunciado sobre o enunciado. Então, ao mesmo tempo que um discurso está dentro do outro, um discurso fala do outro. Então, se eu cito Tiago ou Marciele, é um discurso dentro do discurso. E, ao mesmo tempo, eu estou falando do discurso deles. Eles são o outro que vem, né, para o meu texto. Isso, Tiago, vamos lá, acaba gerando, né, um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, quando eu vou montar, eu tenho que pensar como é que eu vou colocando. Porque se eu colocar, né, de qualquer jeito, eu vou causar problemas. E o que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre esse discurso alheio que chega para o meu texto. O próximo, Tiago, por favor. Então, aqui, eu quero falar para vocês sobre essa... Bem, até aí, Tiago. Eu quero falar sobre essa representação do discurso outro, a partir da materialidade linguística. Não a partir do que Marciele está pensando agora me ouvindo, mas efetivamente do que ela fala, efetivamente do que ela escreve, da materialidade, da língua que chega. Então, a materialidade da língua, ela deixa à mostra o discurso alheio, a partir de uma heterogeneidade de operações enunciativas, que não podem ser vistas como um fenômeno homogêneo, mas sim compreendidas de modo relacional, considerando a situação em que eles estão sendo produzidos. Porque todo discurso é produzido por um sujeito que é social, né, e ele é situado. Não dá para dizer, né, que tirando uma citação de um local e colocando na outra, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Quando você faz isso, esse movimento de deslocamento, né, você destaca de um texto, coloca no seu, isso tem consequências. Tem consequências. Como é que você vai fazer para relacionar o que você pegou do outro e que você tem consciência que é do outro e o que é seu? Ah, Kátia, eu sempre tenho a consciência de que eu estou falando o discurso do outro? Não. Então, às vezes, no dia a dia, por exemplo, quando alguém chega e diz assim para você, né, olha, está na hora de você, digamos que eu diga para a Marciele, ô Marciele, está na hora de você tomar banho, está na hora de você almoçar. Ela diz, cara, você não é minha mãe, né? O que ela vê aí? Ela reconhece o discurso de uma mãe em mim. Então, são os discursos que já estão, aí eu digo, é verdade, eu não sou sua mãe, né? Mas eu estou vendo que você precisa tomar banho. Então, o que eu faço? Não significa, não que ela precise tomar banho, claro, né? Mas é a forma como a gente vai recuperando. É pela materialidade que a gente vê, né, como os discursos vão dialogando, como é que eu vou trazendo o outro, seja de maneira marcada ou não. Então, a produção de enunciado ela é sempre situada e elaborada por um sujeito social que não é o senhor do seu dizer. Não é. Ah, quer dizer então que as palavras que eu falo não são minhas? Elas são minhas à medida que sou eu que estou escolhendo, que sou eu que estou elaborando o texto, que sou eu que estou externando. Mas elas, os sentidos não nasceram em mim. Como eles não nasceram em mim, né, eu já tenho um limite do meu poder ali sobre o meu discurso. E, além do mais, a gente se preocupa com muitas situações, né? Com muitas situações, com quem é que vai, com quem eu estou falando, o que eu estou falando, onde eu estou falando. Então, há toda uma preocupação que situa, aí você começa a pensar na escolha da melhor palavra, né? O sujeito, ele reflete sobre o próprio dizer, pensando, escolhendo a melhor palavra. E é sobre essas sutilezas das escolhas que eu quero conversar com vocês. Tiago, a primeira, por favor. Bem aí, Tiago. Eu gostaria que vocês falassem, o que vocês escrevessem aqui no chat. O que... Ô, Tiago, você botou demais, Tiago. Agora foi. Volte, por favor. Era bem aí, Tiago. Agora o Tiago já mostrou. Mas eu queria que vocês parassem aqui e que me dissessem o que era que vocês estavam vendo? O que vocês estão vendo aí? Se a gente pegar só esse pedacinho do jeito que está aí, tá? Que você vê. Agora o Tiago já colocou, né? Mas se ele não tivesse colocado, ia ficar estranho. Ah, me parece uma gravata, né? Uma gravata. Aí eu olho para ela, que Kátia quer com uma gravata,
grande coisa. Aí vocês estão vendo que essa gravata é azul, né? E tem um monte de tracinho amarelo, né? Tem um monte de tracinho amarelo. Bom, o que é isso? Marcele, você consegue decifrar daí o que é isso? Essas coisinhas amarelinhas, alguém consegue entender o que são essas coisinhas amarelinhas aí? Olhando essa imagem aí, essa gravata, esse Uhum. amarelo aí me parece armas, Aham. um revólver, algo relacionado a isso. Eu não havia É, prestado atenção na legenda. ótimo, ótimo. Então, o que você vê aqui? Você vê uma gravata e um monte de tracinho. Aí você diz, bom, se eu parar, aí eu parei para atenção, né? E ela disse, eu vi várias armas. Fuzis, o André colocou aqui, né? Fuzis. Tiago, agora coloca a segunda. Agora fez mais sentido. Olha o que você tem agora. Né? Você tem, eu peguei uma foto de um fotógrafo fantástico chamado Orlando Brito, né? E aí ele pega e une a gravata, não é? Esse detalhe é como se tivesse dado um zoom, como se tivesse, não, ele dá um zoom na gravata e mostra uma figura, né? Então é alguém que se dispõe a usar uma gravata de arma. E aí ele coloca assim, o presidente e a gravata de modelo parecido com seu discurso. Quando você olha isso, você diz, bom, isso é uma sutileza que tem muito sentido. Tem muito sentido. Tá? Então, aqui já me fala, ele fez uma relação. Como é que essa gravata está trazendo um discurso, que é o discurso que ele defende de armamento, né? E ele fala aqui, olha, muito parecido com o seu discurso. Ele não disse aqui que o discurso era de paz ou era calmo, não, mas pelas armas eu já imagino, eu vou fazer as inferências de que o discurso dele, aí não no sentido das vozes que ele está mobilizando, mas no próprio tom que ele fala, tem a ver com a fala, com a voz, foi violento, né? Voltado para uma arma. Aí, Tiago, próximo, por favor. O Orlando Brito, ele vai, né? Ele vai fazer um textinho. Próximo, até o próximo. Isso. Ele diz assim: pequenos detalhes sempre revelam o estado de espírito de uma autoridade. Nessa quinta-feira, fui ao Palácio da Alvorada, como tem sido nos últimos meses, fotografar Jair Bolsonaro. Como é sabido, ele sempre desce de automóveis para falar com apoiadores que vão aplaudi-lo na saída da residência oficial. Vez por outra, segue até o pedestal, onde são postos microfones da TV e das rádios, para falar aos jornalistas que fazem a cobertura da presidência da República. Reparei que sua gravata estava bem de acordo com o que dizia, uma sequência de fuzis de cor amarela, contrastando com o fundo azul. Evidentemente, não deixei de fotografar o pequeno detalhe. Como não sou conhecedor do tema de equipamentos de guerra, recorri ao Google para identificar as figuras estampadas na peça do seu vestuário. Não consegui. Suponho serem os famosos AR-15 ou algum outro modelo de rifle sofisticado. Quem sabe, meu caro leitor, me ajude a dirimir essa dúvida. Veja só, ainda que ele não saiba a especificidade da arma, mas ele conseguiu ver um detalhe que faz toda a diferença e nos ajuda a compreender o discurso que estava sendo proferido. Tanto no que diz respeito tanto você para pensar na fala, no tom, né, com que ele vai falar, quanto o que ele estava falando, o que as vozes que ele estava mobilizando para poder construir. E aí, Tiago, né, eu quero que a gente coloque uma lupa, né, em algumas formas linguísticas para a gente poder compreender melhor os discursos. Tiago, por favor. E agora, eu vou a partir de um autor, né, que é muito estudado nas ciências sociais, que é o Ginsburg. Ele fala sobre o paradigma indiciário e diz que a partir de indícios, né, você pode decifrar uma série de situações. Então, às vezes, a gente quer procurar a resposta em uma coisa tão grande, tem que estar bem grande na tua frente para poder ter uma prova material. Ele diz, é capaz, a gente pode decifrar isso a partir de indícios.
E o Ginsburg, ele conta uma história que é de um animal que sumiu, e 2 homens foram encontrados na estrada e perguntaram, você viu tal animal que sumiu? E ele fala, esse animal puxava de uma perna, tinha mais ou menos tal tamanho, tal peso. E as pessoas vão dizendo, sim, sim. Aí eles disseram, a gente não viu. Ué, como assim você sabe tantos detalhes e você não viu? Mas como é que... Aí eles foram presos e eles conseguiram provar que eles não sabiam de tal animal, mas conheciam o animal pelas pegadas. A forma como as pegadas foram sendo deixadas no terreno permitiram a esses homens, que são caçadores experientes, olhar para as pegadas e, a partir daí, saber qual era o animal, saber que ele puxava de uma perna, saber o peso, saber dessa série de coisas. Então, isso tudo que eu disse para vocês é para dizer que a gente vai trabalhar com indícios, e especificamente com indícios que são as aspas, né? Que parece ser uma bobagem, mas não é, né? E as formas de citação marcada do discurso alheio. Né? Então, vamos pensar nesses esquemas de discurso direto, discurso indireto e de aspas. Tiago, por favor. Então, quando a gente pensa em formas de citação, aí eu peguei umas coisas assim bem gerais mesmo, a gente pensa em pelo menos 3 movimentos, né? Um discurso direto, que ele é marcado por travessão, por exemplo, em textos literários, né? E aí, em textos científicos, a gente vê ele marcado por aspas. É o discurso tal qual foi dito pela pessoa. Há uma preocupação em preservar a palavra do jeitinho que ela foi dita. Tá? Então, se eu digo, por exemplo, vocês estão julgando esta moça sem saber toda a sua história e coloca entre aspas, disse Antônio, significa que Antônio disse isso dessa forma. As palavras que ele usou foram exatamente essas. Tá? Há uma preservação desse discurso alheio. Existe o discurso que é o discurso indireto. O discurso indireto, né, é quando eu vou dizer o que o outro disse. Eu vou me preocupar não em preservar, né, ser fiel à palavra tal qual ela foi dita, mas em procurar me dizer de outra forma o que foi dito. Né? Então, Vitória caminhava tranquilamente no jardim quando se deparou com Pedro. Timidamente, perguntou-lhe o que fazia ali. Né? Então, aí quando você para perguntar o que fazia ali, você tem um discurso que é indireto, que é dizer, né, o que foi que ela disse. Ela certamente diz, Pedro, o que você faz aqui? Né? E seria o discurso direto. Perguntou o que fazia ali, seria o discurso indireto. E eu tenho um discurso chamado indireto livre, que é como se a voz do narrador se fundisse com a voz, né, do personagem, então as vozes se fundem e não tem uma marcação de limite, onde é que acaba um, onde é que começa outro. As aspas, nesse discurso direto, marcam onde é que começa e onde é que termina o discurso da personagem. Discurso indireto livre, não. Mamãe chorava desesperadamente, sentindo um aperto enorme no peito. Logo comigo isso tinha que acontecer, ela não sabia se poderia superar essa paixão ou se morreria de tristeza. Quando você diz logo comigo, é a fala de um narrador que se mistura com o personagem, não tem aspas, não tem nada para marcar aí. Tá? Então, muito bem. A próxima, Tiago. E aí, agora a gente vem para as aspas. O que danado eu quero com aspas? Né? O que é aspas, gente? Aspas é um enfeite. Não, aspas não é um enfeite. Primeiro, que aspas é um sinal de pontuação, e como tal, está ligado à escrita. Ninguém diz, bom dia, ponto de exclamação, ou como você está, ponto de interrogação. A gente não fala assim, a gente diz, bom dia, como você está? Não é? A entonação da nossa voz vai dizer se é uma exclamação, se é uma pergunta, mas quando você tem escrita, você precisa desses sinais. Você precisa desses sinais. Então, as aspas, elas marcam lá o discurso direto, como a gente acabou de ver. Mas elas também são empregadas em expressões estrangeiras ou desconhecidas, ou nome de obras, né? Você usa aspas, né? Você usa também aspas para estabelecer o limite entre a voz de quem está falando e a voz de quem cita e do citado.
Até aqui sou eu. Abre aspas, é o citado, né? Então, ela marca o discurso alheio tal como esse discurso alheio foi dito, né? Ela coloca, mas ela também tem uma outra coisa que ela faz, as aspas. Ela coloca sentido em suspenso. Uma palavra, quando eu coloco entre aspas, eu quero dizer que ela não é exatamente o que está dito como exato. Não. Se eu digo que ela é bonita, entre aspas, né? Eu estou suspendendo esse sentido de bonita. E eu posso, né, tanto dizer que ela depende tudo do que está, né? Ou eu posso dizer ela é bonita, aí o outro, ou a Marcele diz bonita entre aspas, né? Porque ela é muito feia. Pode dizer isso para mim, né? Aí o Tiago pode dizer bonita entre aspas, porque na verdade ela é linda, né? Eu tenho aí um jogo que vai depender de uma série de coisas. O fato é que quando eu coloco com as aspas, eu vou fazer uma certa suspensão do sentido, né? E aí é isso que eu quero analisar os dados. Tiago. E aí eu trouxe o nosso objeto de análise, que a gente vai se demorar um pouco mais, né? Que são 2 pronunciamentos, porque a proposta do Tiago, que eu agradeço imensamente, porque me fez levantar... Eu já estava fazendo uma seleção de alguns materiais para poder escrever um trabalho, e a oportunidade de falar aqui me ajuda a pensar sobre o que eu ando pensando, né? A falar sobre o que eu ando pensando, e aí quando a gente se escuta e escuta o outro, né? Vai nos ajudando a construir um pensamento. Então, o que vocês olharem mais e puderem, né, contribuindo, eu vou ficar muito feliz. Então, eu peguei 2 pronunciamentos, eu não chamei de discursos, né, porque a gente está trabalhando com outra perspectiva de discurso, né, mas pronunciamentos que o Bolsonaro fez para a imprensa, agora nessa época da pandemia, né, e aí eu peguei 2, tenho outros, mas eu não trouxe, porque o tempo não permite, né. Então, esses dois discursos que eu peguei, pronunciamentos, foram pronunciamentos feitos, um no mês de março e outro no mês de abril. Tá? Os dois tem situações diferentes, porque um foi feito, o primeiro, né? O primeiro, Tiago, por favor. Né? O primeiro, pode colocar todo esse, por favor, Tiago? Isso, o primeiro pronunciamento é um pronunciamento que é feito dia 25 de março, pela manhã. É um pronunciamento que o Bolsonaro faz na saída do Alvorada, como é costume fazer. E é um pronunciamento que dura, em média, 16 minutos. Né? Ele está disponível no YouTube, né? Qualquer um pode acessar. É só colocar pronunciamento 25 de março. Muito bem, e esse pronunciamento que ele vai fazer, vamos situar, né? O que está acontecendo no Brasil? A gente já tem no Brasil mais de 2.600 infectados, né? 60 mortos. O mundo todo está numa situação muito delicada, com mais de 400 mil casos de Covid, 22 mil mortos. Então, é um cenário muito assustador, né, para todo mundo. E, diante desse cenário, tem um tratamento que vem sendo dado pelo Bolsonaro de criticar os governadores pelo isolamento. Ele não acredita que isso fosse uma coisa boa, então ele critica os governadores estão apostando no isolamento social, e ele critica por isso, porque ele defende muito a ideia de que a gente precisava ter muito cuidado com o que tudo ia causar, o desemprego e tudo mais, né? Ele critica muito a imprensa, diz que a imprensa ela está propagando caos, pânico, né? E que isso não está correto. E ele diz ainda que não pode se tratar, porque, na verdade, esse problema de saúde não passa de uma gripezinha, né? É uma gripezinha e não dá para fazer isso, né? Pensar de outra forma, não dá, as medidas são exageradas. Esse posicionamento dele gera,
nacionalmente uma série de panelaços, né? Pessoas, vários dias começam a bater a panela e ser contrários a esse posicionamento de descaso. Vários apoiadores também se manifestam contrário a esse modo dele tratar. Então, esse é o cenário. E nesse pronunciamento que ele faz, né, próximo, Tiago, por favor. Eu peguei um trecho desse pronunciamento dele, que é aquele... Não, tá bom, Tiago. Tem que ser devagar, tem que ser devagar. Vamos lá, eu peguei um trecho do posicionamento dele, de 16 minutos, quase 17, né? Eu peguei só um trecho desse pronunciamento. E que ele faz um uso que é o que eu quero chamar a atenção. Ele diz assim, é preciso botar o povo para trabalhar e preservar os idosos. Aí tem uma suspensão, porque ele fala outras coisas, né? Aí eu marquei a suspensão. O que os governantes estão fazendo é um crime. Outra suspensão. Né? Eu que suspendi, porque ele fala um monte de coisa. Aí ele diz, aí eu peguei o pedaço que eu queria. Não temos que tomar decisões nesse momento. Nós temos que tomar decisões nesse momento difícil. Não é eu procurar a mídia e ter um discurso de calamidade, de histeria, como se eu fosse o pai de todos os brasileiros. Eu sou um pai, entre aspas, para conduzir o destino do país. Mas ser o paizão, o papaizão de todos, não. Eu tenho que seguir João 8,32, a verdade acima de tudo. Tiago, por favor. Aí eu quero colocar, devagar, Tiago. Muita calma nessa hora. Isso. Eu quero colocar a lupa, porque eu quero um indício aí, que é o indício quando ele fala entre aspas. Bom, a gente acabou de ver que entre aspas é alguma coisa relacionada com a escrita, né? E aí é na fala dele, que é um pronunciamento que ele não estava ali lendo, ele diz entre aspas. Ele não está lendo alguma coisa que é um discurso direto. Não é isso, né? Então, a gente colocando a lupa né, sob essa, né, quando ele diz entre aspas, nos faz pensar em uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Tiago, por favor. As aspas, o que fazem aí, elas marcam um comentário local, que uma autora chamada Thierry Revu, ela vai dizer que é um comentário local. É como se aqui, olha, quando eu digo eu sou o pai, entre aspas, né? Quando eu digo eu sou o pai, entre aspas, significa dizer que no nome pai eu quero suspender o sentido. Eu quero fazer uma suspensão do sentido. Então, aí ele está fazendo um comentário que é um comentário localizado. Só as aspas estabeleceram um comentário, né? E aí o que ele faz? Ele se coloca, ele vai dizer, olha, não é eu procurar a mídia e ter um discurso de calamidade e histeria como se eu fosse o pai de todos. Vejam que aí é uma relação de comparação. Como se eu fosse o pai. Dizer, né? Então, como se eu fosse. Então, não é, né? Não é o pai. Eu sou o pai. Aí ele negou para agora afirmar. Eu sou o pai, entre aspas. Primeiro ele nega, depois ele afirma com uma concessão. Ele faz uma concessão aí, são aspas concessivas. Né? Faz uma concessão, quer dizer, ele abre uma exceção. Como se eu fosse o pai de todos os brasileiros. Sou o pai, entre aspas, para conduzir o destino do Brasil. Mas o paizão, o papaizão de todos, não. Que eu tenho? Ora, gente, o pai, ele tem deveres que são legais. Constitucionalmente, aparece o nome pais, que eles têm, né? Tem que dar a educação, tem que dar comida, tem que dar escola, tem que dar, tá lá. Mas lá na Constituição não diz que eu tenho que ser o paizão. Porque o paizão é mais do que obedecer a leis, é mais do que obrigação legal. Muito mais do que isso. É você fazer um mimo, é você fazer um carinho, né? É você ser atencioso, ser afetuoso. É uma relação que é diferente. E o papaizão, aí mesmo, não sei nem o que é papaizão, né? É como se fosse a ideia de você nem dar, né? Não é só o afeto, não é só o direito legal. É dar o que quer, não é nem o que pede, é o que quer, a hora que quer, né?
E aí ele não é o papaizão dos brasileiros, ele não é o paizão do brasileiro, ele é o pai entre aspas, ele é o pai que diz como tem que ser, é o pai que conduz, tá? Que conduz, manda, faz isso, faz aquilo, é assim, é assado, né? A ideia do pai autoritário. É essa, quando ele faz isso, ele faz um comentário localizado. As aspas fazem tudo isso sozinhas? Não. Ela faz isso tudo porque eu estou pensando num texto. A materialidade do texto me faz perceber esse jogo discursivo. Né? Então, eu estou vendo aí que as aspas, elas distinguem sentidos. E elas estabelecem de maneira extremamente, assim, marcada, um narcisismo ofensivo, né? De acordo com o Altier. Porque o cara se sente tão importante, que ele diz que ele é o pai, diz qual é o tipo de pai que ele é, então as atenções viraram para ele. É uma ofensa em relação a tudo até que está acontecendo. Então, as aspas, elas me fazem pensar nisso tudo. Então, como eu falei para vocês, são aspas concessivas, que marcam o trabalho de borda do sentido da palavra, né? Há um sentido que está na borda. A palavra, e aí essa borda, ela vai sendo marcada não só pela palavra pai, mas pela gradação, porque essa relação de aumentativos e diminutivos, ela é alguma coisa assim muito presente, né? É gripezinha, é canetada, né? Resfriadinho, paizão, papaizão, né? Isso dá um trabalho muito interessante, como né, esses sufixos se achegam dentro do discurso do Bolsonaro e acabam fazendo um jogo de sentido, né? Que a gente precisa ter muito cuidado, porque é um jogo muito arriscado para poder enredar o leitor. E aí eu quero colocar... Próximo, Tiago. E aí eu quero colocar novamente a lupa sobre esse mesmo fragmento, só que agora, Tiago, vamos lá, devagar. Isso. Eu quero colocar as aspas no final desse mesmo fragmento. Olha só. Ele diz lá no final, depois que ele diz que ele mas seu paizão, papaizão de todos não, o que ele diz? Eu tenho que seguir João 8,32. A verdade acima de tudo. Aí eu quero colocar essa lupa nesse esquema de discurso citado aí. João 32, 2. Quando eu digo assim, que tal coisa está em tal página de tal livro, o que eu espero encontrar? Um discurso direto, concorda? Eu espero encontrar um discurso direto. Ou seja, o discurso alheio tal qual ele foi dito. E aí a gente coloca a lupa em cima desse trecho. Aí, Tiago, por favor. O que eu tenho aí? Eu tenho uma citação marcada do discurso alheio, que é um discurso recortado da Bíblia. Né? Apesar dele não ter dito aqui, eu já sei que João 38, 32 é um discurso, né, da Bíblia, que ele retirou. É um trecho da palavra que estava lá na Bíblia e que ele trouxe, um fragmento. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma citação que ela simula o discurso direto. Ela simula o discurso direto. Né? A palavra, né, ficou do alheio aqui, né? A palavra é sem o do, a palavra alheia, tal como foi dito, ao mesmo tempo, né, que ele marca uma polêmica. Por que ele vai marcar uma polêmica? Essa citação, ela parece até assim uma frase sem texto, que ela cabe em qualquer canto. Se vocês prestarem atenção, ela aparece muito, né? E ela chega desse jeito, esse esquema, se tá falando de repente, não, João 8,32 tá. João 8,32, não sei, eu não sei se é, até depois, agora pensando, se é um movimento, sei lá, de fático, sei lá, louco. Mas voltando para cá, né, para a citação, aí você diz assim, João 8,32, não, ele citou tal qual está lá na Bíblia. Não, não é verdade. Olha o que está escrito na Bíblia. Diz assim, esse trecho da Bíblia começa né, que é o versículo, capítulo 8, então ele pega o 32, ou seja, tem coisa antes, né? Tem coisa antes. E aí eu fui pegar a Bíblia e está lá, né, nesse João 8, sobre a importância de Jesus em relação a Abraão, né? Então, mas eu quero só o 32, que foi o que ele trouxe. E ele diz assim,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que está escrito lá. Só que olha o que ele diz, a verdade acima de tudo. Vocês veem que não bate uma coisa com a outra? Ah, mas o nome verdade está lá e aqui também está, é o que interessa. Não, não é o que interessa, porque verdade pode ser muita coisa, né? Se eu digo para Marciele, Marciele, você acordou hoje às 7 horas da manhã e ela acordou às 8, ela diz, acordei, ela mentiu, ela não falou a verdade, certo? Não é a mesma verdade que está lá na Bíblia. Não tem a ver com isso. O sentido é outro, não é? Não está nessa relação de ser antônimo de mentira. Não é essa a da Bíblia. Aí ele diz, eu tenho que ser. Então, conhecerei a verdade. Mas vejam que quando ele coloca a verdade acima de tudo, ele retoma um discurso, que é o slogan dele. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Agora, olha o que é interessante. Esse slogan aqui me chama atenção muito, porque se vocês prestarem atenção, ele diz que é a verdade acima de tudo, não é? E olha o que o slogan dele está. Quem está acima de tudo é o Brasil, porque Deus só está acima de todos. Todos. Há um limite para todos. Né? Todos os homens, todas as pessoas, todos têm um limite. Agora, tudo não tem limite. Então, vocês veem como há um choque na hora de eu pegar o discurso do outro e colocar para o meu, que eu posso acabar fazendo uma grande coisa que eu chamei aqui de cilada interpretativa. Né? É uma cilada interpretativa para enredar o leitor, o interlocutor, melhor, no jogo de sentido, que é o jogo de sentido sobre não efetivamente o que está, né, a minha compreensão, mas como é que eu uso essa palavra do outro para, como uma espécie de argumento, né, falacioso, vamos dizer assim, para poder defender um pensamento meu. A próxima. Só uma coisa que aqui não está, eu não estou querendo abrir qualquer polêmica em relação ao que está na Bíblia, não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. A minha relação aqui é o esquema do discurso citado e a maneira como ela foi recuperada e como ela foi completamente adulterada, porque se você pegar o da Bíblia, há uma adulteração total de sentidos. Por isso que eu chamei de cilada, né? Eu chamo de cilada com base no Manguenô. Agora a gente vai pegar o segundo discurso, né? É só mais esse dado, e aí a gente vai para a conversa. A gente veio para o mês de abril, mais um pouquinho, Tiago, mais esse slide todo. A gente vai para o dia 24 de abril, aí vocês veem que também é um pronunciamento que ele vai fazer, agora aqui já não é mais dessa maneira assim, mais, vamos dizer assim, despojada, né? Informal, lá Não, mas aqui é uma fala que é a mais planejada. Vejam que há todos os ministros aí, e que remete tudo ao que é esse cenário da pandemia. Até o Guedes está com a máscara, então a gente vê que está relacionado a esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, o que nós temos nessa situação, que motivou esse pronunciamento? O Valeixo, que era diretor da Polícia Federal, né? Ele é exonerado, né? E ele vai ser exonerado sem que o ministro Sérgio Moro assine essa exoneração. E isso causa um grande mal-estar, não só pela falta da assinatura, mas pela discordância do Moro em relação à exoneração, né? E isso acaba gerando um problema muito grave, a ponto do Sérgio Moro sair do governo. E ele não sai dizendo tchau, foi bom enquanto durou, legal, bye bye, né? Não é desse jeito. É um clima muito tenso que se estabelece, porque ele começa a mostrar ao Moro uma série de mensagens que fazem com que vão, né, indicar, né, que o Bolsonaro estava querendo proteger a família, né, contra problemas com a polícia, escândalos, e chamá-lo de mentiroso, porque ele disse que ele não estava fazendo qualquer intervenção, não estava se beneficiando de jeito nenhum. E vai haver a publicização de mensagens dizendo o contrário, que ele estava se interferindo, que ele queria interferir, né? Então tem um desencontro entre as versões do Moro e do Bolsonaro, né?
sobre os motivos da exoneração. Então, e um estava querendo provar o que tinha. O Moro tem uma materialidade linguística, né? Que são as mensagens que ele recebe pelo WhatsApp e outros aplicativos. Então, ele tem aquela materialidade que diz, isso aqui é uma prova de que o que eu estou dizendo é verdade e eu estou trazendo um discurso alheio, né, para poder provar. E aí o Bolsonaro faz esse pronunciamento. E aí é um trecho desse pronunciamento que eu quero trazer para vocês, por favor. Prometo que estou terminando. Olha só o que ele diz aqui. A exoneração, esse pronunciamento dele, 45 minutos, mais ou menos, né? Então, eu fiz um recorte desse pronunciamento. Vamos prestar atenção aqui para onde essa lupa nossa vai parar. Vamos lá. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Então, veja que ele conversou com o ministro, e o ministro, né, conversou com o diretor da Polícia Federal, houve uma conversa. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, do que ser acusado disso. O disso está recuperando mentiroso, né? O disso recupera mentiroso. Essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo. E ainda mais, então veja que ele ainda mais. Não só a imprensa publicou no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas, o doutor Valeixo, em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então, não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. De novo, entre aspas, aí agora, Tiago, por favor, a gente coloca a nossa lupa, bem como, entre aspas, doutor Valeixo. Quando eu olhei, eu já li, reli, ouvi, e eu não sei onde estão essas aspas. Afinal de contas, né? Tiago, por favor. E onde repousa essas aspas? Há uma confusão sobre os limites das aspas. Se ele coloca as aspas sobre o doutor Valeixo, ele está suspendendo alguma coisa, o sentido de doutor Valeixo. E não é isso. O que ele quer aí é recuperar uma conversa que ele teve. É como se ele estivesse recuperando, olha, a exoneração, o aceito da exoneração, foi ele que me disse. Foi ele. Então, entre aspas, aqui, né, que causa uma grande confusão, porque a gente não sabe quais são os limites dessas palavras, está piadas aqui, elas marcam, na verdade, a fala sob vigilância. É uma fala que está sob vigilância e a suspensão da responsabilidade de um locutor em situação ameaçada. Ele está sob ameaça. Então, as aspas vão recuperar. Essas aspas são para recuperar a fala do discurso direto. A exoneração foi consentida, a exoneração foi conversada. É a fala do outro que eu trago. Não é para suspender o sentido de doutor Valeixo, né? Mas é para colocar, para dizer, olha, isso aqui foi falado. Então, as aspas, elas dão, né? O locutor dirá o que deseja sobre o abrigo das aspas. Por que ele diz? Porque ele está recuperando o discurso direto. É isso que ele está recuperando. Então, as aspas marcam o pedido de Valeixo. É uma estratégia para marcar a exoneração como resultado de uma conversa com o Valeixo. É um discurso alheio, simulado como se fosse uma citação direta. Há uma simulação. E simulando, ele dissimula, né? E faz o jogo de sentidos e mostra os riscos e as ciladas. Então, as aspas que orientam para o discurso direto servem como uma espécie de prova sobre o presidente não ser mentiroso. Né? Então, essa relação da verdade, que sempre, né, que tem atravessado,
efetivamente não recupera o sentido bíblico de verdade, mas a relação de oposição com mentira. Por favor, Tiago. Então, agora nas minhas considerações, para a gente poder passar para a conversa, né? A minha proposta aqui foi tratar dos jogos de sentidos e dos riscos interpretativos a partir da materialidade linguística de discurso que circula em tempos de pandemia. Esse foi o meu objetivo, eu espero ter alcançado, né? E a minha intenção com essa aula foi ajudar, e é ainda, né? A construir um olhar mais apurado para a leitura dos textos que chegam a nós. Ajudar a levantar pistas sobre os sentidos postos em jogo na produção de enunciados, sobre os riscos interpretativos a que estamos expostos, né? Então, aqui, os autores que eu trabalhei, por favor, Tiago. Os autores que eu trabalhei especialmente foram Altier, né, o Bakhtin, o Círculo Bakhtiniano com Voloshinov, o Ginsburg, né, e o próximo, por favor. E eu me despeço agradecendo, né? Muito obrigada, e agora eu passo a palavra para a Marciele, para Tiago, para vocês. Muito obrigada, professora Kátia, por sua explanação. É muito pertinente, né, em tempos de pandemia, e o que me chama a atenção, justamente nessa sua fala, eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso, né? Como a figura do presidente, como o presidente, ele faz essa manipulação do discurso literário por meio da Bíblia, né? Ele busca legitimar a sua fala, justamente pegando trechos bíblicos, que não deixa de ser uma intersecção entre o discurso linguístico e aí também o discurso literário. E isso muitas vezes passa despercebido, né? Daí os riscos interpretativos com relação a essa não observação, que muitas vezes, como ele associa essa questão da verdade, né, junto à Bíblia, por ser um texto sagrado, né, que traz essa ideia de dogma, de verdade universal, e ele se apropria, né, desse discurso com um propósito totalmente desconexo, né, de alguma forma. E agora eu vou abrir espaço, né, para discussão, para comentário, alguma dúvida que vocês tiverem sobre esse tema. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, então o espaço está aberto. Não precisa nem ser dúvida, assim, pode sair falando que a gente vai falando. Eu acompanhei atentamente o discurso da professora Kátia. Eu morei, como eu disse ao Tiago, eu morei 8 anos no Brasil, em Fortaleza, e eu conheço muito bem a realidade brasileira. E aquilo que me parece é que, independentemente do presidente, da cor ideológica, se ele é de esquerda, de direita, de centro de direita, ou mais à esquerda da esquerda, que isso não acontece no Brasil, a política brasileira é claramente marcada por dois partidos, ou à esquerda ou à direita, não tem nem mais à esquerda nem mais à direita, e a mim parece-me que qualquer discurso de política brasileira, ela traz sempre uma chancela da religião, e isso é muito marcante. Há bocado, quando a professora visualizou e mostrou aquela foto da gravata, eu tive uma outra ideia, sabe? Eu visualizei a gravata com um fuzil, mas ao mesmo tempo eu visualizei um estadista. Um homem que defende o Brasil acima de todos. Primeiro o Brasil, e depois um Brasil em que ele reconhece como algo que ele quer proteger. Não vou muito por esse discurso do ódio, parece-me isso às vezes perigoso, adotarmos essa linguagem do ódio quando ele discursa perante a nação brasileira. Quando ele também tem vários discursos, há bocado a professora Kátia mostrou aquela foto, quando ele se reúne com os ministros,
parece-me que ali ele também tenta copiar uma imagem, e as imagens elas são muito simbólicas, elas nos trazem muitas imagens e muitos discursos, e essa imagem, quando ele reúne todos os ministros, ou seja, o seu rebanho ali à volta dele, os acólitos, os apóstolos, aquela coisa toda, parece-me a mim que ele quer marcar uma posição firme. Quer marcar uma posição de um governo unitário, de um governo solidário. Não é essa questão que eu vejo muito no Brasil, que é essa questão da religião, que ela, de facto, ela é muito marcante em todos os discursos dos políticos, e também não só nos discursos políticos, também muitas vezes nos jornalistas e na sociedade em civil. Mas eu gostei, professora Cátia, dessa sua explanação. Gostei muitíssimo. Muito obrigada, Miguel. Obrigada por estar tão longe, numa terra tão bonita, né? Não, eu estou longe, eu não estou longe, eu estou perto. Verdade. É verdade. Eu compreendo, eu entendo a sua expressão. Eu entendo a sua expressão. Sim, eu estou em Fortaleza agora, né? A terra que você disse que você conhece, exatamente. Eu estou em Fortaleza. E quando você... Eu não quis utilizar essa ideia de frase de ódio, porque me parece que é uma... eu não quis naturalizar, né? Eu acho que tem muita coisa, né, nessa fórmula, discurso de ódio, que me parece que pode vir a ser uma fórmula, né, linguística que você vai colocando e precisa ser melhor explorada, né? Por isso que eu falei a violência, né? E o próprio Orlando, que é um fotógrafo, ele não disse discurso de ódio, discurso de violência, não disse, ele só disse que a gravata ela remete ao discurso que ele estava falando. Então, você entende que aí o que ele está falando é que, de alguma maneira, remete a alguma coisa violenta, né? Armada. E é isso. Agora, o que você falou, e que também não cabia explorar aqui, é sobre essa relação que a Marcele também falou do discurso da Bíblia, como ele é manipulado e como ele chega, sobre essa relação com os apóstolos, né? Porque ele diz nesse pronunciamento, que estão todos lá, ele falou, disse, eu estava hoje, na hora que eu fui tomar o café, eu disse, olha, hoje eu serei traído. Às 11, aí disseram, quem vai te trair? Ele falou, às 11 horas você vai saber quem me traiu. Então, isso é uma remissão total ao momento em que Jesus foi traído. É o Judas, né? É aquele em que eu confio que foi, né? Essas relações, elas estão muito presentes. É porque realmente o ponto aqui, eu tinha que escolher alguma coisa, né? E o tempo, eu só peguei dois discursos, dois pronunciamentos, desculpa. Imagina, né? O quanto de material a gente pode fazer e de relações sobre essas formas de remissão das palavras do outro e dos discursos. Parece-me a mim, esse discurso, eu como psicólogo, né? Parece-me um discurso, ele carrega muito as características da sociopatia, da psicopatia, ou seja, no discurso dele e na maneira como ele se expressa, até os movimentos do corpo, nós olhamos muito para a face dele, a maneira como ele gesticula, como ele levanta as mãos, há um discurso de ódio em direção à sociedade, em direção àqueles que não gostam dele, àqueles que não votaram nele. E aí nós estamos claramente a falar aqui, eu não quero partidarizar, não quero entrar num debate político, não é esse aqui. Nota-se que é um discurso de ódio virado para a esquerda, para as camadas sociais desfavorecidas, até mesmo para alguma elite, que há alguma elite no Brasil que não gosta dele, e a mim me parece que esse discurso muitas vezes está voltado para algo que a sociedade brasileira não estava habituada. Há uns anos atrás,
Nós não víamos isso na sociedade brasileira, esse discurso tão violento, tão cruel, e muitas vezes, como há bocado a professora Kátia falou, ou seja, deturpando as escrituras sagradas, que ainda é um livro poético, estamos a falar de uma poesia, e isso é um discurso muito marcado dele, é como se fosse algo codificado. E isso é uma experiência muito empírica que o Brasil está a viver a nível da linguagem. Pois bem, tem um comentário aqui que a professora Kátia, complementar, né? Na verdade, é uma pergunta. Considerando o uso da citação, a Bíblia, né, não seria um apoio na voz de verdade para dar validade a um discurso para ludibriar o povo? Eu acho que é a professora Maria Francisca que está perguntando. É isso mesmo, Francisca, porque a ideia de conheces a verdade vos libertará não tem nada de relação com efetivamente com o contrário à oposição, que é mentira, né? Não é esse sentido, o sentido é um outro, né? E, como eu falei, se ele pega o 32, antes tem outras coisas, o que está sendo dito, o que é o sentido de verdade que vai sendo construído no livro como um todo. Então, é uma grande... Foi o que eu falei, você falou, né, de ludibriar o povo, é uma cilada que mostra, acho que tanto as lacunas graves de leitura e de compreensão, né, de interpretação, vamos dizer assim, de texto, né, do Bolsonaro, quanto também uma estratégia para lidar com a voz do outro, para poder ir enredando e criando ciladas, e você está falando, na hora que o negócio fica confuso, não, porque João 8,32, como assim? De onde saiu isso, né? Então, ele aparece assim, como se fosse uma frase sem texto. Ele chega com alguma coisa, eu não estou pensando, João 8,32, eu não estou... João 8,32, assim, né? De alguma maneira vai entrando, e aí você diz, bom, o que é isso aqui? Como é que ele se conecta com... é complicado. Como se fosse meio um mantra que fica rodando na cabeça e você não... Nem mantra, né? Porque não tem sentido nenhum. E é interessante, professora, que esse discurso, né, aliás, esse pronunciamento, como a senhora mesmo falou, ele recai de uma forma bem cruel, quando a gente pensa nesse contexto da crise, de falar que é uma gripezinha, né, esses sufixos que ele usa o tempo todo, que é uma gripezinha, que eu não sou coveiro, que eu não sou o Messias. Então, essas palavras colocadas nesse contexto, que hoje nós estamos vivenciando, ela nos leva a um abismo, né, social, a um abismo também psicológico, porque é a forma, né, que ele usa, né, que ele se apropria desses signos linguísticos, e a gente acaba recebendo isso também de uma forma muito pesada, né, entre aspas, digamos assim, né. Alguém ainda tem mais algum comentário? Quer complementar ainda alguma coisa? Ou ele não... O Alan. O Alan. Eu acho que ele não... Eu acho que ele quer fugir da responsabilidade. Também, professor, também. Eu acho que é uma forma, de fato, a gente não está entrando numa discussão política, a gente está fazendo análise desse discurso dele, né? Que ele se apropria do discurso bíblico, como você falou, né? O discurso literário, prosa, poesia, para legitimar uma estratégia que ele tem em mente, né? Digamos assim. Pode falar, Andrei, né? O Andrei, né? Primeiro, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite, gente. À medida que vocês foram construindo aí as falas, me veio uma leve impressão de que o Saramago ele iniciava o livro História do Cerco de Lisboa com uma citação bíblica. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e à medida que a professora Kátia ela foi falando sobre a questão da verdade, eu vou levantar, vou procurar para ver se eu estou certo ou se estou errado. E olha como a coisa ela é curiosa.
e que serve para justificar a minha fala posterior, que eu vou comparar o Bolsonaro a uma obra mal engembrada de Saramago, né? A partir do momento que ele é difícil uma obra mal escrita de Saramago. Não, no caso, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma obra mal engembrada uma personificação, né? Uma personificação. Em que sentido? Porque a partir do momento que o Saramago ele constrói romances históricos, ele acaba utilizando mecanismos para dar sentido ao discurso dele, omitindo ou criando anacronismos, exageros, né? E o Bolsonaro ele é um pouco disso tudo, né? De forma absurdamente ridícula, obviamente. E o Saramago, no História do Cerco de Lisboa, ele começa com a citação do Livro dos Conselhos. Olha só que curiosidade. Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. Porém, se a não corrigires, não a alcançarás. Entretanto, não te resignes. Querendo ou não, é óbvio que eu acho que não tinha nenhuma ideia disso aí. A fala da professora Kátia, ela combina, né, com essa ideia de esse pensamento de que o Bolsonaro ele é uma personificação, né, de um discurso, de um romance histórico mal construído, extremamente exagerado, né, cheio de omissões, e que, através de anacronismos e de aspas, muitas vezes colocados de forma muito inconveniente, ele constrói um discurso que nos cerca, né? Nos cerca. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Pois bem, trazendo Saramago aqui, tá vendo, professor? A gente está fazendo a intersecção aqui de linguística, literatura. Claro que Saramago, ele faz isso de uma maneira muito grandiosa, né? Ele cita o discurso bíblico para falar sobre essa verdade, né, do romance, sim, né? Que ele aciona aí no plano da ficção. E quando a gente está falando dos pronunciamentos do Bolsonaro, que são extremamente esdrúxulos, né? Ele usa, de certa forma, com outros objetivos, né? E que os leitores desavisados, né, acabam que se entremeiam, né, nesse discurso, que muitas vezes é validado, né, de alguma forma, senão ele não estaria aí. Eu agradeço muito a Marciele pela ajuda, né, pelo diálogo que está acontecendo aqui, né? Porque efetivamente é isso. No caso, Saramago, a maneira como recupera esse discurso, né? Ele recupera isso, é completamente diferente. Então, o problema não está em recuperar o discurso da Bíblia ou fazer uso do discurso da Bíblia, mas a questão é como é que você está fazendo isso? E como é que a gente, olhando para esses esquemas e olhando, se você parar para comparar o original, que é a Bíblia, com o outro texto do Saramago, você vê uma diferença absurda se você comparar o discurso do Bolsonaro com o texto da Bíblia, né? Então, você está vendo que foi a discussão que como é que você traz e você mostra esse monte de cilada, esse monte de absurdo, em prol de uma ideia extremamente autoritária que você quer impor e fazer descer pela goela de qualquer jeito. E aí isso é com a verdade, né? Essa palavra verdade é o tempo todo, né? E eu agradeço muito, Andrei, pela contribuição, por trazer, né, essa observação, que foi muito rica. Então, ela está o tempo todo sendo retomada, né? Eu ainda não vi ele dizer verdade entre aspas, por exemplo, né? Então, que verdade seria essa? Até o próprio slogan, né? Ele fala que é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é como eu falei. Aí você pega isso aí, está recuperando outros discursos, tá? Está recuperando os discursos. Mas você vê pelas marcas da língua que é um limitador.
O todo sempre está ligado a alguém, todos os homens, todas as pessoas, né? E o tudo não, tudo é tudo, inclusive todos, né? E o que está acima de tudo é sempre o Brasil, na verdade, na figura do representante, que é o presidente. Isso a ideia de verdade é como se ele personificasse a verdade, né? Ele personificasse a verdade, o que é um grande absurdo. Eu acho que quando a professora Kátia fala aí dessa personificação do presidente, eu ainda vou. Nós podemos aqui discutir como é que esse discurso é veiculado por ele, como é que esse discurso passa na mídia, quando é que esse discurso passa e porquê é que ele passa. Eram questões aqui que nós podemos levantar, como, quando e porquê. Foi o que eu tentei fazer, Miguel, logo no começo, porque eu disse, né, procurei situar, contextualizar, né, dizer de onde eu tirei o discurso, colocar a primeira, de onde ele estava saindo, porque o que você está falando é muito importante. A gente precisa situar essa fala, essas aspas, veja que eu não peguei só um pedacinho, né? Então, a gente precisa olhar a materialidade, ali é um indício, mas é um indício do quê? Né? Então, precisa parar para pensar nesses movimentos todos, porque a relação é linguístico-discursiva. A relação não é a materialidade solta, largada, de jeito nenhum. Quando a professora fala da questão do Brasil acima de tudo, de todos, eu vejo outra coisa nisso aí. Eu vejo que nada mais que se trata de uma salvação da própria identidade dele, da própria... ele como presidente do Brasil, chefe máximo da nação brasileira, eu vejo isso como ele querendo salvar-se do naufrágio. Eu vejo isso, esse aspecto. Quando às vezes é Brasil acima de todos, mas eu vejo que ele personifica essa imagem com esse discurso. Primeiro estou eu como a professora disse bem, o pai de todos os brasileiros, o pai no bom sentido, né? O pai no bom sentido, porque ele como pai não é um pai, como pai não é um bom pai. Isso trazendo outra linguagem para aqui. Não sei se a professora quer dizer alguma coisa sobre isso. Desculpa a interrupção, era só para ver aqui, justamente sobre isso, né? Que o professor Josenildo, eu acho que é o professor Josenildo mesmo, né? Levando em conta o discurso bíblico e político de Bolsonaro, sob o olhar do imaginário, não seria a trajetória de um discurso de um Messias um grande esquema discursivo bíblico de apropriação extremamente subjetiva e intencional? Sim, tem tudo a ver, Josenildo, que você está falando, né? É a ideia, eu já carrego o nome, né? Messias, ele já é Messias desde o nome, ele já é o cara que chega, é o enviado e tudo mais, desde o nome, né? Tem tudo isso tem muito a ver, né, com esse imaginário sobre o que se prega, né? Ele foi escolhido, ele que chegou, ele que é contra tudo que é contra a família, contra o que é certo, né? Uma padronização de comportamentos. Então, tudo que foge a isso precisa ser estipado, e ele, enquanto Messias, é aquele que chega e detém novamente uma deturpação do que é o Messias, né? Porque a figura do Messias é uma ideia de um revolucionário, mas que faz uma revolução a partir do amor, né? E não a partir das armas, da guerra. Então, é uma outra completo absurdo esse tipo de comportamento, né? Porque mostra, mais uma vez, graves lacunas de leitura, de interpretação, efetivamente, da palavra que ele está recuperando, que é, né, e colocando como uma base, né, que é o discurso bíblico. Quando ele diz que eu não sou Messias, mas eu não sou Messias, como está na Bíblia. Eu não sou Messias, eu não desci à Terra para salvar a humanidade. Então vocês não podem colocar nas minhas costas toda a responsabilidade, porque a pandemia não é minha, a pandemia é do mundo, é dos outros. Não sei se foi a professora Kátia que falou, quando isso tem a ver com os inatistas e com os empiristas. Há uns que acreditam que quando nós já nascemos, nós já trazemos uma linguagem pronta
ou vamos aprimorando ela ao longo da nossa vida. Nós eu falo por mim, não sou psicólogo, eu estou sendo psicólogo. Eu acho que a professora Kátia não é professora, está sendo professora. Não sei se consegue me entender. Uhum. Essas questões aí, Luiz, elas já vão também nos remeter para uma outra coisa, né? Sobre até essa própria coisa da linguística cognitiva e uma série de outras questões, né? Que se a gente for para lá, a gente acaba não... A gente podia conversar, se você quiser, a gente pode marcar e aí a gente toma um chá virtual, um café virtual e continua esse papo. Porque, assim, ele é longo, né? O que você traz agora é realmente uma conversa longa. Tem umas pessoas aqui inscritas, né? Aí o Alan, eu vi aqui. Professora, boa noite. Aproveitar logo aí que a senhora tocou meu nome aí para fazer alguns apontamentos. Professora Kátia, está me ouvindo? Sim. Tá. Professora, inicialmente aí agradecer a excelente palestra que a senhora proferiu. Verdadeiramente, os termos que a senhora utilizou foram bem técnicos, né? Levando em consideração toda essa temática que foi desenvolvida aí na sua palestra, e nós concordamos plenamente com tudo que foi exposto. Em relação aos conceitos que foram colocados aí em relação à Bíblia, né? Nós chamamos de hermenêutica, né? Infelizmente, os textos bíblicos que foram colocados aí no discurso do presidente, infelizmente não foram conforme a hermenêutica, né? Que, como vocês bem sabem, é uma ciência que estuda a interpretação, né? E no caso, como a gente está trabalhando de textos bíblicos, né? E além disso, além de ser evangélico, eu sou estudioso nessa área, infelizmente os textos que foram colocados, eles foram tanto contra o anacronismo, né? Que já foi colocado nessa noite, bem como a própria hermenêutica. Então, assim, professora, da maneira que a senhora colocou a palestra, eu gostei muito. A senhora não focou tanto, assim como eu vi em outras palestras, aquela agressividade em relação à política. Então, a senhora foi, assim, bem técnica no assunto, e eu agradeço muito da maneira que a senhora expôs, porque isso abriu muito, pelo menos a minha cabeça em relação a estar interpretando esses discursos, né? E, assim, em relação à pandemia, foi colocado de uma maneira perfeita, porque infelizmente nós estamos diante de algumas pessoas que estão utilizando da comoção nacional para, vamos dizer assim, para limpar a própria ficha, né? Infelizmente, a Bíblia, infelizmente, ela tem sido utilizada para uma manobra de controle de massa, né? Vamos dizer assim, um termo bem social, né, professora? E assim, da maneira que a senhora utilizou, eu gostei muito. Um apontamento que eu queria fazer, um dos colegas aí falou, comparando o presidente como se fosse comportamento psicopata, né? Nesse termo aí, infelizmente, nós não podemos asseverar, né? Colocando que o comportamento dele é psicopata. Em relação disso também, sou estudioso nessa área, em relação à psicopatia, a gente da área médica também, e assim, infelizmente a gente não poderia fazer esse tipo de comparação, tá certo? Claro que alguns comportamentos dele poderia remeter à questão da psicopatia, mas não é um diagnóstico fechado, viu, pessoal? Só para a gente entender nesse sentido aí. E mais uma vez, assim, professora, igual eu faço todos as discussões, agradecer o Tiago pelo excelente curso, novamente. E, assim, só colocar esses dois termos aí, né? Que em relação a essa questão do anacronismo, né? Que o presidente, infelizmente, ele fica colocando uns textos que não tem nada a ver com a questão bíblica mesmo. Esse próprio texto que a senhora colocou bem explicado aí sobre a verdade ali, no caso, não está se referindo à verdade contra a mentira, não.
está se referindo à verdade em relação a Jesus se referindo a ele mesmo, tá certo? E, infelizmente, a gente vê o anacronismo aí bem presente, como o outro colega já havia explanado, essa questão desse lapso temporal aí que, sinceramente, não tem nada a ver. E a própria a questão da hermenêutica, né, que a gente vê que o presidente, infelizmente, não está aplicando a hermenêutica, né, que é a própria interpretação observando os textos. Ok, professora? Era esses apontamentos que eu queria deixar para a turma aí e para a senhora e agradecer mais uma vez aí a excelente aula, viu, professora? Não só falando aqui com o colega, eu não fiz nenhum diagnóstico, eu apenas mencionei que ele tem algumas características. Uma coisa é a gente fazer um diagnóstico, e eu sei que eu sou psicólogo, e outra coisa é mencionar essas características de uma pessoa sociopata. Só essa questão. Eu não fiz nenhum diagnóstico dele, nem quero fazer. Voltando novamente a esse Mas ele até era um posicionamento... cliente fácil no meu consultório. Ele era um cliente muito fácil para mim. Bom, voltando novamente, eu não queria abrir uma discussão desnecessária sobre esse assunto. Como eu já bem mencionei, eu sou estudioso também nessa área, e assim, foi um apontamento que eu fiz de não diagnosticar, e claro, como eu falei, como eu até bem expliquei aí, Eu também não fiz isso. nós não estamos fechando o diagnóstico. Então, assim, é bem complicado, principalmente quando a gente está trabalhando num curso social, a gente evitar, e eu não tô, o Thiago sabe muito bem os meus posicionamentos em todo o curso, não sou a favor, não sou contra, entendeu? A nenhum político, entendeu? Mas, assim, infelizmente, como nós estamos tratando também de um curso social, a gente tem que ter também um pouco de cuidado em relação a alguns termos, né? Que talvez não venham, né, na verdade, soar de uma maneira tão sublime, né? Vou usar a palavra sublime mesmo assim para ficar bem entendido. E, mais uma vez, agradecer aí o posicionamento. Até agradecer também a questão do Thiago, porque, às vezes, nos meus apontamentos, infelizmente, assim, algumas pessoas podem até entender errado, quando olha minha foto aí fardado, pode estar fazendo alguma relação com o Bolsonaro, não tem nada a ver, viu, pessoal? Isso é a foto do meu casamento. Mas, assim, o Thiago sabe muito bem aí o meu tipo de posicionamento que eu estou colocando. Então, assim, cada um faz o seu posicionamento e dentro do campo da ciência, entendeu? Eu também estou fazendo o meu posicionamento e eu acredito que eu vou ser bem interpretado aí. Caso eu não tenha sido aí pelo colega, a gente pede aí a retratação e a desculpa aí, caso a gente tenha ofendido nesse sentido aí em que eu coloquei, ok? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Professor Tiago, a professora quer falar mais alguma coisa, professora Kátia? Sim. Pode falar. Então, Alan, muito obrigada por suas palavras, né, pelas palavras gentis, né, que você disse sobre mim. Eu não vi que você está fardado, na verdade só aparece seu nome, Alan, que é uma coisa, né, das redes sociais agora que a gente só vê as letras das pessoas, né, quando muito alguém bota uma fotinha, não apareceu, então, e mesmo que aparecesse, eu não vejo isso como um problema, né, porque a gente não pode sair colocando rótulos, né, até porque quando eu comecei a falar, eu disse que a gente não pode pegar uma palavra de uma esfera, parar com ela ali e acabou, só tem sentido. Isso não tem, né, não faz sentido para mim. Né? A própria fala minha não tem. Agradeço, né, pelos termos técnicos, né, hermenêutica, anacronismo, agradeço muito, porque realmente eu fiz uma opção aqui. A opção foi trabalhar sob a perspectiva da linguística, né, e já trazer determinadas coisas, que são as aspas e as formas de citação, né? E a partir daí a gente começar alguns diálogos, né? Mas eu agradeço imensamente as suas intervenções, extremamente relevantes, né? Entendi também que quando você fala, né, assim como quando o Luiz falou sobre traços, né,
que ele não estava dando diagnóstico. Entendo também que você está chamando a atenção para um cuidado sobre como falar certas coisas, porque para não, né, gerar o que a gente está falando agora, que são jogos de sentido, né? Então, eu entendi, né, tudo isso, e que realmente, agora, efetivamente, o que a gente precisa realmente é ter muita cautela e com muito cuidado, né? E com muito cuidado, porque a gente vive num tempo, especialmente agora, muito melindroso. Então, às vezes, quando a gente começa, a gente não pode olhar, porque olhar a farda, bom, aquele ali é bolsominion, defensor das armas, quer matar todo mundo. Não dá para ter esse tipo de pensamento, porque ele é extremamente... É só você pegar de um bloco, botar em outro, é fazer mais do mesmo, né? Só que no outro sentido. Então, como eu não penso desse jeito, né? Isso não significa dizer que eu vá aceitar absurdos, não, de jeito nenhum. Não concordo com você, me posiciono contrário a você, né? E vamos ver até onde é possível a gente ter uma conversa. A partir do momento que a gente conseguir, até onde for possível, a gente vai. Onde não for mais, né? Então, eu já entendi... Eu entendi o seu cuidado, né? Eu entendi o seu cuidado sobre... Eu digo assim, professora, nesse curso que eu tô fazendo com vocês, eu sou da área médica, sou doutor em segurança pública, tem também curso nessa área de política, então, assim, verdadeiramente, eu já participei de outras rodas de conversa também, que eu já até ouvi chamando A ou B de imbecil, de quem é esse cara, ele está pensando que é o quê? Então, assim, isso que eu digo, a senhora está de parabéns mesmo, da maneira técnica que a senhora utilizou, eu digo assim, eu aprendi muito com essa aula da senhora, com a maneira. E como a senhora falou, nós estamos vivendo em tempos que a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Muito cuidado mesmo, porque você imputar ou falar algo para uma pessoa, isso além de constrangê-la, né? Em alguns casos pode até ser crime. Eu, da área de segurança também, da área do direito também, eu sei muito bem disso. Então, essa foi a minha interpelação também nesse sentido. E eu digo assim, mesmo sendo contra ou a favor, da maneira que a senhora abordou, eu concordo completamente mesmo. A gente apoia A ou B, mas não é porque apoia que eu vou ter que estar me ajoelhando para qualquer decisão da pessoa. Eu não estou dizendo aqui em relação à política, não quero nem tocar nesse assunto, entendeu? E os colegas não sabem nem para quem eu votei, e isso nem interessa. Mas a gente está aqui em prol da ciência, entendeu? Da discussão. Então, essas interpelações é interessante, entendeu? A gente fazer justamente para evitar alguns problemas, tá certo? Futuros. E eu agradeço mais uma vez, viu, professora, a compreensão da senhora e a maneira e a postura. Obrigada e seguimos, né? Tem uma outra... Eu não sei se nós ainda temos tempo, Tiago, para mais perguntas, porque tem algumas perguntas aqui ainda. Oi, Marcelo, pode encerrar 9h40, são 9h23, 9h45, 9h40. Ah, então tá certo. Então a gente tem aqui mais um questionamento que ela parabeniza, né, a palestra da professora, né, excelente palestra. Professora Kátia, quais serão as diferenças dos discursos linguísticos após o período da pandemia? É o Johnson que pergunta. Ô, Johnson, desculpa, eu não consegui entender direito assim, a formulação da sua pergunta. Eu ouvi, né? Mas eu queria que você fosse assim, um pouquinho mais claro. É possível, se você puder falar? Eu agradeço. Tem outro questionamento aqui, que é do Francisco das Chagas. Ele fala o seguinte: a linguagem direcionada para um determinado objetivo é uma ferramenta muito poderosa e na história da humanidade, muitos líderes se aproveitaram dos momentos de fraqueza da sociedade para ganhar simpatizantes, ou seja, manobrar a massa popular ao seu favor. O discurso do Bolsonaro e seus ministros distorce totalmente os valores semânticos das palavras. Então, eu queria entender os riscos
da perda do real sentido das palavras, e uma delas, a democracia. Ele faz esse questionamento. Certo, Francisco. Francisco, em relação ao controle, né, a gente não tem, né? Qual é o controle dos sentidos, como é que vai ficar? Até porque tudo que vem acontecendo está fazendo até a gente... Eu li uma postagem que era assim, eu nunca pensei que eu fosse tomar ranço pelos símbolos nacionais, né? Na hora que eu olho uma bandeira, eu já olho e digo, meu Deus, aquele ali, né? A gente começa a olhar certos símbolos e cantar o hino nacional, olhar a camisa verde e amarela e já fazer determinadas associações. Então, isso acaba gerando um grave problema de, na hora que você olhar, por exemplo, alguém citando um discurso bíblico, acha que o cara, né, tem um certo posicionamento que é intervenção militar. Eu cito João 8, logo, eu quero intervenção militar, eu sou homofóbico, logo eu sou isso, sabe? É como se tivesse tudo no pacote. E não é assim, né? Não vem, pelo menos eu não acredito nisso, que venha tudo dentro do pacote. A gente precisa, o que vai acontecer com a democracia, com o sentido da palavra democracia, depende também da gente. Né? Depende da gente, porque os sentidos não são controlados. Mas isso não significa dizer que simplesmente vai acabar um sentido para pegar uma outra palavra, que não significa dizer isso. Mas a gente precisa, em certa medida, a partir dos nossos discursos, continuar certas, né, o que a gente acredita e defender, porque assim a gente preserva também, né, em certa medida, os sentidos a partir da nossa atuação, né, da nossa atuação. Para você ter uma ideia, tem uma aluna minha que a gente estuda revistas científicas, né, discurso acadêmico, e aí ela pegou as revistas as primeiras revistas do Brasil, primeiros periódicos do Brasil. O nome do periódico que ela estava analisando, dos primeiros periódicos, é chamado O Patriota, né? Então, você vê que desde quando vocês pensam na fundação de revistas científicas no Brasil, o nome era Patriota. Qual era o sentido de ciência lá? E qual era o sentido de patriota lá para essa revista? O que significa dar para uma revista científica o nome de patriota? Né? Essa palavra que agora está tão, né, recorrente, que ela estava meio adormecida, né? E agora, nesse momento, ela é muito forte, né? Patriota, patriota, patriota. Então, quando você vê o sentido de patriota numa revista científica, vem várias coisas. Qual é o sentido de patriota nessa formação desse Brasil, que era Brasil Colônia? Qual é o sentido de ciência? Porque a revista, ela traz não artigos científicos sobre descobertas científicas, mas uma espécie de manual sobre como fazer ciência e arte no Brasil. Né? Então, você vê que, se você pensar isso hoje, você não acredita que aquilo ali possa se configurar como uma revista científica, você dizer como tem que ser. Não dá. Então, eu penso que é a mesma coisa. Por quê? Porque o sentido das palavras é nessas relações sociais, que elas vão se estabelecendo, vão se construindo, vão se expandindo, né? E é nessa relação. Então, o que vai ser da palavra democracia, eu espero que a gente continue estabelecendo e formulando o discurso no sentido de defender o direito de cada um dizer, das pessoas se posicionarem e de ter o direito de discordar, mas se respeitar, né? De pensar nas diferenças, e que esse negócio de modelo pronto, homogêneo de sociedade, é uma grande besteira, né? É uma grande bobagem, porque não é assim. Não sei se respondi, Francisco. Isso. Aí, professora, o Johnson, ele fez aqui uma reformulação da sua pergunta, né? Ele quis dizer assim, se os discursos, né, pós-pandemia serão mais alienantes ou mais de crivo crítico, né, após a experiência dolorosa da pandemia. Vai mais para esse sentido, né, esse discurso do novo normal, né? Eu acho que ele quis, que a gente está ouvindo muito, o novo normal. Então, como serão os discursos, né, após esse período, né, que a gente está vivenciando? Como é o nome da pessoa? É o John. Aqui tem Johnson. Tá, é o Johnson.
Johnson, é você? Quer falar alguma coisa? Eu ouvi alguém? Não. Tá bem. Então, Johnson, é o seguinte, não tem como a gente passar por tudo que a gente está passando agora e dizer que várias coisas vão continuar as mesmas. Por exemplo, a aula que a gente está tendo aqui já é um sinal disso, né? Então, quando foi que eu pensei que eu tivesse que estar em casa, sentada, dando uma aula para uma turma dessa toda aqui, né? Eu não pensei nisso. Então, isso aqui é uma novidade que vem. E várias coisas, elas vêm tranquilas, como, por exemplo, eu sei mexer no celular, tá, tudo bem. Eu sei fazer videochamada num celular, tudo bem. Mas a gente teve que aprender a mexer com o Zoom. Né? Hoje mesmo, conversando com a Marcela, ela estava dizendo assim, Kátia, ainda não entrei no Zoom, nunca usei essa ferramenta. Olha só, e a gente está aqui. Isso tudo vai ressignificar os nossos discursos. Isso tudo vai interferir diretamente na produção dos nossos discursos. E, assim, não é querendo a ideia de ser piegas, mas eu vi uma coisa muito bacana, que foi, eu estava vendo uma série de vídeos no Yahoo sobre a favela, acho que é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. E a menina mandou um áudio, eu estava assistindo um vídeo, veja só, que coisas que ficavam passando no Yahoo, que normalmente eram só notícias, textos escritos, agora passando os vídeos, uma série, ela falando com uma temática que era da pandemia. E a pessoa, ela recebeu um áudio pelo celular dizendo, olha, muito obrigada pelo que você fez por nós, isso fez toda a diferença, a gente começou a estudar e tal. Aí a menina que recebeu a mensagem diz, olha que coisa fofa. O que foi que ela fez? Eles estavam sem internet, eles fizeram toda uma mobilização, né? Efetivamente toda uma construção discursiva, para poder se organizar e levar a internet. E ela disse uma coisa que eu achei maravilhosa, ela disse assim, as pessoas falam muito agora de pandemia, trouxe solidariedade, a pandemia trouxe as questões, veio trazer um novo normal com a solidariedade. Ela disse, quem fala isso é porque não vive na favela, porque a favela, a solidariedade é presente, é o tempo todo a gente vive isso, a gente vive esse sentido dessa palavra. Olha só, né? A gente vive o tempo todo isso. Enquanto eu estou achando que eu sou solidária, porque eu dei um quilo de arroz, uma cesta básica, né? Para minha faxineira, então eu sou uma pessoa muito solidária, porque eu dei para minha faxineira, eles lá estão se virando para conseguir internet um para o outro, e isso para eles é do cotidiano, né? Eles entendem aquilo ali como discursos que estão circulando e que são vividos. Então, para ela disse, eu não entendo as pessoas ficarem falando dessa história, então por isso que eu estou te falando a mesma coisa, às vezes alguns discursos que a gente acha que surgiram só porque é da pandemia, realmente como ter essa aula agora, é verdade, né? Mas outros em relação à solidariedade, ao trabalho com o outro, à escuta, à necessidade de estar, porque o que eu queria agora é estar na sala de aula viva ali, né? Vendo as pessoas, vendo vocês, e o que eu tenho é só o meu desejo, né? E eu tenho a imagem de vocês, mas não é o real, né? Não é o real. Aí, o que acontece? Isso não vai interferir nas minhas produções discursivas? Vai, porque eu tenho uma câmera aqui, isso tudo vai interferir. Agora, eu espero que realmente esse sentimento que ela falou da solidariedade, que ela tenha muito mais força do que dar uma cesta básica, né? Ela passe também pela questão de saber ouvir, de dialogar realmente com as pessoas, de não colocar tudo num grande globo e achar que tudo é a mesma coisa. Isso é isso e acabou. Até porque os signos, eles refletem, mas eles também refratam sentidos o tempo todo. Não sei se eu respondi, John. Isso. Depois ele até colocou aqui a informação sobre ele, professora. Ele é engenheiro químico da Universidade do Amazonas. Isso, a Universidade do Estado do Amazonas. Isso ela estava perguntando. E aí a gente tem mais um questionamento. Professora, boa noite. Como o presidente Jair Bolsonaro consegue conquistar tantas pessoas, mesmo tendo um discurso sem nexo algum e com palavras difusas? Como se explica isso?
Pergunta difícil, né? Muito difícil, assim, para se responder, porque é o seguinte, quando a gente está nesse processo de compreensão, de ler, de compreender as coisas, a gente precisa circular por várias esferas, né? Então, quando eu começo a circular por várias esferas, significa que eu estou ouvindo vozes de vários cantos. Eu não estou ouvindo... Não é assim, quando eu circulo, vamos pensar assim numa comparação, deixa eu ver se eu consigo ser claro. Às vezes eu gosto muito de uma música, Kátia, e eu faço muito isso. Eu coloco aquela música para tocar 300 vezes, até eu saber a letra, né? E aí eu saio cantando sozinha. Ok, né? Mas eu também posso pegar e fazer, abrir aqui o Spotify e deixar tocando aí até danar. Uma atrás da outra, e algumas param e eu digo, poxa, isso é legal, isso eu gostei. E aí eu vou fazendo a minha playlist. Eu vou fazendo a minha playlist com aquelas músicas que eu gosto mais, né? Aquelas músicas que de alguma maneira eu me identifiquei. Então eu tenho um aspecto, que é um aspecto, né, social, que está relacionado realmente às relações sociais que a gente vive, o que a gente acredita, né? E tem outros aspectos, que esses aspectos eu realmente não... que tem a ver com as próprias subjetividades, os próprios gostos, né? Que vai passando os filtros e você diz, eu quero esse aqui para mim, eu também não quero. O que faz tanta gente? Existe, de certa forma, um modo, eu não vou dizer complô, porque eu acho isso... Não sei, não é a melhor palavra, eu fazendo o processo de reflexão do meu dizer, né? Mas que há estratégias pensadas para convencimento, sim. E aí, as redes sociais têm um papel muito importante nisso. Eu estava vendo um documentário que é hackeado, alguma coisa hackeada. Lembra como é que é o nome daquele documentário? Eu digo já, privacidade hackeada, alguma coisa assim. Então, o que eles estavam mostrando que você entra numa rede social. Vamos lembrar que uma das coisas que fez a eleição acontecer foram os grupos de WhatsApp e as redes sociais, que tiveram um peso muito grande, né? Então, eu estava vendo que há um controle tão grande no Facebook, no Instagram, que a gente pensa que é só bobagem postar foto. Não é. Tanto que, às vezes, você está procurando aqui. Eu estou procurando, quero comprar aqui, eu quero comprar uma panela. Aí eu vou pesquisar sobre outra coisa, não tem nada a ver com panela. E eu vejo um monte de anúncio de panela aqui do meu lado. Como é que eu sei disso? Porque existe uma inteligência artificial trabalhando para isso. E me mostrando coisas, me mostrando. E existe uma forma que até no YouTube, em várias... As coisas que vão aparecendo para a gente, eles organizam a maneira que você tem que olhar as coisas. Como é que você olha? Como é que você seleciona? Então, se você fica dentro de uma bolha, você não sai ouvindo playlist, não circula em vários meios, né? E você ficou ouvindo a mesma música, na verdade, eu ouço no meu celular, no Spotify, eu uso na minha galeria, eu uso. Aquilo ali é só aquilo que se repete, é só aquilo ali que se repete. Então, as chances de eu começar a acreditar em certas coisas como sendo alguma coisa legítima é grande. Agora, o nosso perigo é desconfiar. E até que ponto me é permitido desconfiar? Veja que, infelizmente, há uma manipulação, infelizmente, muito grande acontecendo em relação à fé das pessoas, em relação ao que está escrito na Bíblia. Há um jogo, uma manipulação que acaba fazendo com que as pessoas entendam, há toda uma encenação para que as pessoas entendam que aquele cara é o Messias. Então, eu não estou seguindo o Messias, né? Uma pessoa que coloca Deus no seu slogan de campanha, uma pessoa que coloca, o tempo todo fala de Deus, que fala de Deus, tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser uma pessoa boa. Eu vou criando esse imaginário desse Messias, como o Josenildo muito bem disse, né? Que acaba meio que hipnotizando. Né? Então, para sair dessa bolha, por isso, quando eu comecei a conversar com vocês, eu disse que eu ia falar sobre esses riscos da interpretação, que são ciladas. A gente precisa ficar atento, porque senão a gente vai, porque a forma que tem o tempo todo, imagina, você está em 10 grupos de WhatsApp, todos
tempo todo te mandando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, só de forma diferente. Aí, né, o resultado tende a não ser muito bom. Pode ser essa, né, uma dos motivos de se ter tanto seguidor, né, mesmo diante dessas incoerências. Certo. Então, a gente vai aqui encerrando, né, a aula da professora, por sinal muito esclarecedora. E eu queria agora chamar o professor Tiago, né, para encerrarmos aqui essa aula, né, de tantas reflexões e discussões em torno da linguagem e o tanto que ela possibilita, né, múltiplos significados, múltiplos sentidos, múltiplas produções discursivas. Professora, boa noite. Tem mais um apontamento, se possível? Oi, você falou alguma coisa, Alan? Pode repetir? Tá. Oi, Thiago, tá ouvindo? Oi. Sim, pode falar. Para a gente encerrar, pode falar. Ah, tá. Não, pode, já foi respondido aqui no privado, Thiago. Muito obrigado, tá? Encerro minha participação aqui, tá? Obrigado. Tá bom, então. Ok. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado, professora Marciele, pela condução do debate. Muito obrigado, professora, pelas intervenções, pelas críticas, pelas considerações. Quero agradecer também a professora Kátia pela belíssima exposição. Kátia é uma professora extremamente querida. A gente está falando isso, não é porque está na frente da Kátia, mas porque realmente o campus, o curso, os alunos são a prova disso. O áudio está baixo. Deixa eu ver se eu coloco, gente. Então, fone, né? O áudio está baixo. Vamos ver se com o fone aqui se melhora. Melhorou agora? Melhorou, Bem professor. Está bem melhor. Melhorou. Ah, certo, porque eu estava sem... Opa, deixa eu tirar esse fio aqui da frente. Então, gente, retomando, eu quero agradecer a professora Marciele pelas intervenções, professora, pela condução maravilhosa que você fez, super leve, agradável e com intervenções muito qualificadas. Agradecer também a professora Kátia. A Kátia é sempre uma pessoa muito amável, doce e muito receptiva. Então, eu quero agradecer, Kátia, porque você é uma pessoa muito querida, né, no curso de Linguagens e Códigos, no campus, e por trazer esse ponto de vista da análise do discurso, né, na perspectiva da linguística. E isso é muito interessante. A gente, mesmo quem é da história, das áreas das ciências sociais, né, a gente é um terreno para a gente descobrir, para a gente aprender, né? Então, você trouxe sugestões de leituras e também trouxe essa abordagem nessa perspectiva, né, para a gente entender esse discurso político do Bolsonaro a partir do olhar da linguística, e foi muito interessante a sua construção do seu discurso, a construção da sua exposição, foi muito boa, e eu quero agradecer muito, agradecer a cada um de vocês, gente, a cada uma de vocês que ficaram presentes até nesse horário de 9h43. Lembrando, ó, que na próxima quinta-feira nós vamos continuar os nossos trabalhos, certo? Na quinta-feira nós teremos uma psicanalista da UFRJ, a professora mestra Tatiana Holanda de Souza. E a gente vai ter uma conversa sobre saúde mental. Isso é muito importante, a gente pensar na saúde, pensar e discutir sobre a saúde mental nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, nesses tempos nos quais esse discurso da morte, né, ele circula, e é um discurso que é autorizado por um presidente, né, e pelas pessoas que continuam declarando esse apoio a ele. Então, é importante a gente fazer essa discussão sobre saúde mental. Não perca,
certo? Ela é mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ, especialista em saúde mental pela Fiocruz, e tem formação em psicanálise, né? Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente vai discutir a situação dos povos indígenas, com a professora Ana Caroline. Então, eu conto com vocês no mesmo horário, 7h30, por essa plataforma Zoom, e também a senha é a mesma. O link e a senha de acesso são os mesmos. Se vocês perderem, se vocês apagarem, podem me chamar de novo no WhatsApp, que eu encaminho tranquilamente para vocês, tá? Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, que eu encaminho a programação, encaminho o link, a senha, para que vocês tenham acesso. Então, gente, as nossas atividades se encerram aqui, lembrando que o nosso campus ele tem esse caráter intertransdisciplinar, e a gente está agregando diversas temáticas com diversas questões para a gente discutir e compreender melhor esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço, muito obrigado a todos e a todas de coração. Obrigado à professora Kátia, obrigado a cada pergunta, a professora Marciele também. E a gente se vê, então, na próxima quinta-feira. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, um grande abraço, gente. Muito obrigado. Bom final de semana para todos. Boa noite, Andrei. Muito obrigado pela sua participação. Viu, Andrei? Muito obrigada as intervenções a todos. Qualificadas. Obrigada, né? Obrigada a Marciele, a minha companheira de curso, a Tiago, né? A todos que ficaram presentes até agora, né? Amigos meus e colegas que estão presentes, a minha orientadora de doutorado também está presente aí, a professora Suleni, agradeço. Obrigada a todos mesmo, né, com uma honra e um grande prazer participar daqui. Um abraço, Tiago, muito obrigada. Ok, gente, um grande abraço. Tchau, boa noite a todos e todas. Durmam bem. Durmam bem. Bons sonhos. Tchau. Bons sonhos.